Amigo vascaíno, a quinta-feira pesada, com aquele clima difícil de digerir depois de mais um clássico dos milhões no Maracanã que deixa marcas profundas. Não foi apenas uma derrota comum, não foi só um resultado ruim em tabela. O que aconteceu dentro de campo expôs algo muito maior, algo que vai além de esquema tático, preparo físico ou escolha de escalação. O sentimento é de incredulidade, porque todos os ingredientes apontavam para um cenário diferente. O Vasco vinha de uma boa atuação, ainda que contra um adversário tecnicamente frágil, mas havia mostrado organização, intensidade e confiança. Era um time que já vinha jogando junto, com peças entrosadas, enfrentando um Flamengo que sequer havia estreado na temporada, com pouquíssimos dias de preparação e carregando o peso de estar na última colocação do Campeonato Carioca. Tudo isso criava no torcedor a convicção de que um tabu longo, doloroso, finalmente cairia. Só que não caiu. E esse é o ponto que mais machuca. Não dá para tratar esse clássico como apenas mais um jogo entre duas equipes do mesmo estado. O clássico dos milhões hoje representa um desafio emocional gigantesco para o Vasco da Gama. Quando se olha para os números friamente, eles assustam. Em um recorte de mais de 30 confrontos recentes, o Vasco conseguiu apenas 2 vitórias. Isso não pode ser explicado apenas por diferença técnica. É impossível acreditar que tudo isso seja fruto somente de qualidade individual, orçamento ou elenco. Existe algo muito mais profundo por trás desses resultados, algo que pesa na cabeça, nas pernas e nas decisões dentro de campo. É evidente que o Flamengo possui superioridade técnica em relação ao Vasco, mas a verdade é que praticamente todo o futebol brasileiro hoje está abaixo tecnicamente do Flamengo. Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Bahia, Santos, todos enfrentam essa realidade. Até mesmo equipes consideradas fortes sentem essa diferença. Ainda assim, nenhuma delas apresenta um retrospecto tão desequilibrado em confrontos diretos recentes quanto o Vasco. Se um clube como o Atlético Mineiro enfrentasse o Flamengo dezenas de vezes seguidas, dificilmente venceria apenas 2. Mesmo times de menor investimento, se colocados repetidamente diante do Flamengo, encontrariam maneiras de competir melhor em algum momento. Por isso, reduzir tudo à questão técnica é fechar os olhos para o verdadeiro problema. O que se vê quando o Vasco entra em campo contra o Flamengo é um bloqueio emocional claro. Há um peso invisível que entra junto com a camisa. A sensação transmitida ao torcedor, principalmente no primeiro tempo no Maracanã, foi de receio, de insegurança, de medo mesmo. Não é uma acusação leviana, é uma percepção construída a partir da postura do time. No 11 contra 11, o Vasco parecia travado. A troca de passes era lateral, previsível, sem agressividade. Quando o Flamengo subia suas linhas e apertava a saída de bola, o Vasco simplesmente não sabia como reagir. Faltava tranquilidade, faltava confiança, faltava coragem para assumir riscos. Isso chama ainda mais atenção quando se compara com outras partidas grandes recentes. Contra Corinthians, Fluminense e Botafogo, o Vasco mostrou personalidade. Enfrentou estádios cheios, jogos decisivos, momentos de pressão e conseguiu competir, propor jogo em vários momentos e não se intimidar. Esses também são clássicos, também carregam rivalidade e tensão. A diferença é que, contra o Flamengo, algo muda. O time que entra em campo não é o mesmo emocionalmente. A camisa do adversário parece pesar mais do que deveria. Esse tabu de anos sem vitória cria um ciclo perverso. Cada novo clássico carrega o peso do anterior. Cada erro simples vira um fantasma.
Cada passe errado reforça a ideia de que algo vai dar errado novamente. Isso se reflete no comportamento coletivo. Jogadores experientes, acostumados a grandes jogos, parecem hesitantes. O Vasco atual tem atletas de seleção, tem qualidade individual, tem jogadores que já enfrentaram pressão em outros contextos, mas mesmo assim sente. Isso mostra que o problema não está em um nome específico, mas no contexto geral, na carga emocional que envolve esse confronto. Quem acompanha o Vasco há mais tempo lembra de épocas em que o time era tecnicamente limitado, com elencos modestos, disputando Série B, mas que entrava em campo contra o Flamengo sem esse peso todo. Havia coragem, havia enfrentamento, havia a sensação de que era possível competir de igual para igual, mesmo sabendo das dificuldades. Hoje, paradoxalmente, com um elenco mais qualificado, essa postura se perdeu. Isso torna tudo ainda mais frustrante para o torcedor, que vê um time com recursos, mas travado mentalmente no momento mais simbólico da temporada. Esse cenário deixa claro que o Vasco precisa passar por uma virada interna urgente. Não se trata apenas de treinar mais, ajustar posicionamento ou mudar peças. Trata-se de reconstruir a confiança coletiva, de trabalhar o psicológico, de resgatar a identidade competitiva que sempre marcou o clube em grandes jogos. Enquanto esse bloqueio não for superado, cada novo clássico contra o Flamengo continuará sendo um desafio maior do que deveria ser, independentemente da fase do adversário ou das circunstâncias do campeonato. E esse debate ganhou ainda mais força após as palavras do treinador na coletiva, quando reconheceu que o time não conseguiu jogar com grandeza, especialmente no primeiro tempo. A admissão de que o aprendizado continua escancara que o Vasco ainda está em processo. Ainda busca se comportar como um time grande em jogos desse tamanho. O problema é que o torcedor já espera mais, porque o contexto exige mais. Clássicos não esperam amadurecimento, eles cobram resposta imediata, personalidade e imposição, principalmente quando o cenário parecia tão favorável como desta vez. Além da análise pesada sobre o clássico, a coletiva trouxe informações que mexem diretamente com o presente e o futuro do Vasco da Gama. Uma delas envolve a saída de um jogador formado em casa, situação que sempre gera debate e divide opiniões. Ficou claro que a decisão de não atuar partiu do próprio atleta, em função das negociações avançadas para a transferência ao futebol europeu. O treinador deixou evidente que tentou de todas as formas manter o jogador no elenco, insistiu, conversou, argumentou. Mas a situação já estava encaminhada. O mais impactante não foi apenas a confirmação da venda, mas o tom de frustração ao admitir que os valores estão abaixo do que poderiam ser, considerando o potencial esportivo envolvido. Essa declaração escancara um problema recorrente no futebol brasileiro, especialmente em clubes que ainda buscam estabilidade financeira. O Vasco perde um jogador em um momento no qual ele poderia entregar muito mais dentro de campo, crescer tecnicamente, amadurecer emocionalmente e, consequentemente, ser negociado por cifras maiores no futuro. A sensação é de que o clube se vê obrigado a abrir mão de ativos importantes antes do tempo ideal. O treinador foi enfático ao afirmar que acreditava em uma evolução significativa ao longo da temporada, destacando o nível apresentado nos treinamentos e na primeira partida do ano, quando ficou claro que o atleta retornou em outro patamar. Há também um sentimento de lamento esportivo. Não se trata apenas de dinheiro, mas de projeto. Perder um jogador com esse perfil enfraquece o elenco e aumenta a responsabilidade sobre quem fica. O discurso mostra que,
Internamente, havia a convicção de que essa saída não era o melhor caminho para o desempenho do time no curto prazo. Ainda assim, o futebol moderno impõe decisões duras. E o Vasco se vê novamente diante da necessidade de se reinventar em meio à temporada, ajustando peças e expectativas. Por outro lado, a diretoria se movimentou no mercado para minimizar os impactos dessa perda. A chegada de um atacante colombiano, que já vinha sendo monitorado desde a janela anterior, representa uma tentativa clara de recompor o setor ofensivo. Trata-se de um jogador veloz, intenso, com boa capacidade técnica e que se destacou em competições continentais recentes. O investimento feito mostra que o clube entende a urgência do momento e a necessidade de oferecer opções ao treinador para manter o nível competitivo do elenco. O perfil do reforço indica um atleta capaz de atuar pelos lados do campo, com energia para pressionar, atacar espaços e dar profundidade ao jogo. É um nome que chega com expectativa, mas também com o peso natural de quem desembarca em um clube grande, em um ambiente pressionado por resultados e por respostas rápidas. A adaptação será fundamental, especialmente em um contexto no qual o time ainda busca se encontrar emocionalmente após mais um golpe em um clássico tão simbólico. As palavras do treinador sobre essa contratação mostram confiança, mas também cautela. Há o reconhecimento do potencial, da semelhança de características com outros jogadores do elenco e da capacidade de contribuir, mas sem criar uma dependência imediata. Isso é importante, porque reforços não podem carregar sozinhos a responsabilidade de mudar o rumo de uma equipe. O Vasco precisa que o coletivo funcione, que a confiança seja reconstruída e que as peças se encaixem dentro de um plano maior. Tudo isso acontece em um momento delicado da temporada, em que cada jogo serve como termômetro para medir a evolução do time. O Campeonato Carioca, embora muitas vezes tratado como secundário, ganha um peso emocional enorme quando envolve clássicos e tabus. O torcedor não cobra apenas vitórias, cobra postura, entrega e, principalmente, coragem. A derrota no Maracanã reacendeu feridas antigas e reforçou a sensação de que o Vasco ainda precisa vencer seus próprios fantasmas antes de pensar em objetivos maiores. O desafio agora é transformar esse impacto negativo em aprendizado real e não apenas em discurso. Reconhecer que faltou grandeza é o primeiro passo, mas não pode ser o último. O Vasco precisa mostrar em campo que entendeu o recado, que consegue enfrentar adversários grandes sem se apequenar, independentemente do histórico recente. Esse processo passa pelo trabalho diário, pela liderança interna e pela construção de uma mentalidade mais forte, capaz de suportar a pressão dos momentos decisivos. Enquanto isso, o elenco segue em transformação. Saídas, chegadas, ajustes e cobranças fazem parte do cotidiano de um clube que tenta se reerguer e reencontrar seu lugar de protagonismo. Cada decisão tomada agora terá reflexos ao longo da temporada, seja no desempenho dentro de campo, seja na relação com a torcida. O Vasco vive um momento em que não há espaço para acomodação. Porque o peso da história exige reação, exige resposta e exige, acima de tudo, personalidade para enfrentar os desafios que inevitavelmente ainda virão. Esse cenário torna ainda mais evidente que o Vasco precisa lidar melhor com a pressão externa e interna que envolve cada jogo grande. A camisa pesa, a história cobra e o ambiente ao redor amplifica qualquer erro. Quando o time entra em campo, já carregando esse fardo, o desempenho naturalmente cai.
Não é apenas uma questão de vontade, porque ela existe, mas de clareza mental para tomar decisões simples sob pressão. O passe seguro vira um risco, a finalização vira hesitação e a leitura de jogo fica comprometida. Esse é o tipo de detalhe que separa equipes confiantes de equipes travadas emocionalmente. O trabalho do treinador passa a ser ainda mais desafiador nesse contexto. Não basta ajustar posicionamento ou trocar nomes, é preciso encontrar formas de libertar o time desse peso invisível. Isso envolve conversas, repetição de padrões, construção de confiança coletiva e, principalmente, a criação de um ambiente em que o jogador se sinta autorizado a errar tentando. Sem isso, o Vasco continuará jogando de forma reativa nos momentos mais importantes, mesmo quando tem condições de competir. A evolução não pode ser apenas teórica ou baseada em discurso pós-jogo, ela precisa aparecer na postura desde o primeiro minuto. O torcedor, por sua vez, observa tudo com uma mistura de frustração e esperança. Existe a consciência de que o elenco é melhor do que o que foi visto no clássico, mas também existe o cansaço de repetir análises semelhantes após cada confronto contra o mesmo adversário. O Vasco precisa dar sinais claros de mudança, não apenas em resultados futuros, mas na maneira de encarar esses jogos. Quando essa chave virar, quando o time conseguir jogar sem medo, o impacto será imediato dentro de campo e na relação com a arquibancada, que segue esperando uma resposta à altura da grandeza do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco parece estar prestes a viver um dos momentos mais eletrizantes dos últimos anos. Rumores cada vez mais fortes indicam que Claudinho, o talentoso meio-campista brasileiro com cidadania russa, conhecido oficialmente como Cláudio Luiz Rodrigues Paris Leonel, estaria muito próximo de vestir a camisa 8 do clube carioca. Atualmente, no Al-Sadd, Claudinho vem chamando atenção por sua visão de jogo, qualidade técnica e capacidade de decidir partidas, atributos que fariam dele uma peça de elite para qualquer equipe que almeje voos altos no futebol nacional. Segundo fontes não oficiais, bastidores do Vasco estariam em intenso movimento, articulando os últimos detalhes para trazer o jogador, e a notícia já teria se espalhado como fogo na torcida. Fala-se que torcedores já estariam planejando uma recepção histórica no aeroporto, na tentativa de celebrar a possível chegada de um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro nos últimos tempos. Nas redes sociais, fãs não economizam nos elogios e nas projeções. Imaginando Claudinho como o novo maestro do meio-campo vascaíno, capaz de ditar o ritmo das partidas e conectar a defesa ao ataque com uma habilidade que poucos têm. O impacto de Claudinho no Vasco poderia ir além das 4 linhas. Com seu estilo dinâmico e moderno, ele representa não apenas talento, mas também uma possível revolução na forma de jogar da equipe, prometendo mais criatividade, passes precisos e infiltrações inteligentes que poderiam abrir espaços decisivos. Alguns analistas especulam que sua chegada poderia ainda atrair mais atenção internacional para o clube, dada a carreira sólida que o jogador construiu no exterior. Enquanto isso, o clima de expectativa só aumenta. Imagens de fãs em aeroportos imaginários e hashtags comemorativas circulam intensamente nas redes.
Cada declaração do clube ou do jogador é minuciosamente analisada e qualquer detalhe pode ser interpretado como pista de que a negociação caminha para um desfecho favorável. Claudinho, com seu histórico de jogos consistentes e presença de campo impressionante, é visto como o tipo de reforço capaz de transformar partidas e levantar a moral da equipe, um verdadeiro camisa 8 de elite. Se a negociação se concretizar, o Vasco terá em mãos um talento que combina experiência internacional, técnica refinada e uma presença de liderança que poucos jogadores oferecem. Para a torcida, a expectativa é palpável. O aeroporto será palco de festa. Os estádios poderão ver uma explosão de criatividade em campo. E o clube poderá, enfim, contar com um meio-campista que simboliza ambição e qualidade. Até lá, tudo não passa de rumor, mas um rumor que já faz o coração dos vascaínos bater mais rápido. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!